Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Espero que todos estejam bem, em paz profunda. Meu nome é Débora Matos, eu sou terapeuta holística, terapeuta floral e estudante de algumas outras terapias. Hoje eu vou falar sobre o Floral Pine de acordo com a leitura que eu estou fazendo deste livro, Participando da Vida com os Florais de Bach, de Carmen Monari. Eu tenho em mãos a quarta edição. O Pine, ele é das emoções do desânimo e do desespero. A frase é: eu sinto culpa e arrependimento, busco perdoar-me e aceitar meus erros. O Pine, então, aqui, o religare do homem e Deus. Eu já, de início, eu peço a todos que se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para receber mais conteúdos do canal e também compartilhe este vídeo a quem possa interessar, terapeutas ou pessoas que estejam querendo conhecer as terapias, para que o YouTube entenda que o conteúdo do vídeo é relevante. Então vamos falar sobre o Pine Pinus silvestris, é o seu nome científico. Indicação: para os que culpam a si mesmos. Até mesmo quando algo lhes sai bem, pensam que poderiam tê-lo feito melhor e nunca estão satisfeitos com o próprio esforço nem com os resultados que obtêm. Trabalham demais e sofrem muito com os erros que atribuem a si mesmos. Às vezes, os erros se devem aos outros, mas essas pessoas também sentem-se responsáveis por eles. 2. Qualidades da alma a serem trabalhadas. 1. Saber perdoar-se. A pessoa tipo Pine precisa aprender a se perdoar. Somente quando sabemos nos perdoar é que aprendemos a aceitar cada pessoa como ela é. Isso nos liberta do passado. Muitas vezes precisamos dar o Pine com o honeysuckle, porque o núcleo de culpa vem do passado, na nossa formação religiosa, de lidar com o que é pecado, com o certo e o errado. Quando temos núcleos atingidos, muito arraigados, difíceis de quebrar, gosto de misturar os dois e dar uma vez por dia 10 gotas pela manhã ou à tarde. Pessoal, deixa eu só ajustar um pouquinho a câmera aqui. E eu vou desligar o ventilador, que pode estar dando muita interferência. É que aqui fica meio calor. Sem ventilador, né? Ó, percebe-se que ela aqui, ela faz uma dosagem um pouco diferente do habitual, que é 4 gotas, 4 vezes ao dia, né? Ela diz que gosta de dar quando ela percebe que é algo arraigado do passado. Ela gosta de dar o Pine junto com o honeysuckle, que trabalha o passado, 10 gotas. Aqui eu vou ler novamente. Quando temos núcleos atingidos muito arraigados, difíceis de quebrar, gosto de misturar os dois e dar uma vez por dia, 10 gotas pela manhã ou à tarde. 10 gotas por dia. 2. A perfeição. O Pine é uma essência que trabalha o nosso modelo de perfeição. O nosso eu superior é perfeito. Os defeitos estão no nosso ego. O trabalho do floral é para limpar nossas imperfeições, para deixar fluir nossas qualidades. Até um bandido tem sua essência pura, mas sua camada de defeitos é tão grossa que não deixa fluir nenhuma qualidade. Muitas vezes, em uma pessoa cruel, precisamos trabalhar o núcleo Pine, para ela perdoar-se primeiro e iniciar sua limpeza. O perfeito flui de nossa essência espontaneamente quando passamos a ser canais abertos
a essa manifestação divina. Terceiro, mensagem. O Paine é a semente da alma. O Paine trabalha o afastamento da alma de seu estado de perfeição original. Vai trabalhar o modelo de perfeição, o modelo de paraíso que cada um tem dentro de si na memória cósmica. Ele vai abrir a nossa semente do amor divino no centro do coração, para podermos manifestar. Aqui na essência, no corpo físico, o modelo de perfeição que vem da nossa essência. Vai ajudar o religare do homem com sua divindade. Ele trabalha mais o elemento ar, porque a pessoa sofre muito por seu entendimento da vida, buscando essa aproximação do todo. Às vezes, a pessoa vai usar o Paine numa fase de autoconhecimento para se aproximar da luz do seu paraíso interno. Esse tipo de pessoa sente a perda do contato com o divino, a queda do paraíso, o afastamento da luz, reagindo com a culpa, com a sensação do pecado da religião. Pecado, igual, vir a faltar a uma regra. Em hebraico, hatá, que é errar o alvo, não atingir o fim. Por isso que o Paine está próximo ao Larte, em relação ao erro. Ambas são árvores coníferas, trabalham a minusvalia. O Paine, em relação ao erro, reage com culpa e o Larte reage com sensação de fracasso. O problema dele é do contato com o mundo, de ir para frente. O problema do Paine é consigo mesmo, é o desmerecimento da própria pessoa ter quebrado uma regra. Ocorre corte com o divino. Sua alma está no escuro, precisa da luz, da chama do Paine. Todas as regras são muito limitantes. Temos que trabalhar nosso aspecto de Saturno, que é o senhor das leis, que diz o que é o certo ou errado. A palavra-chave do Paine é o merecimento. Se uma pessoa nasceu com rei nesta vida, ele tem esse papel. Se ela nasceu como mendigo, é sua obrigação vencer a miséria. Não podemos ter dó dos outros ou de nós mesmos. Cada um está nessa vida para desempenhar um papel e cada um tem seu próprio merecimento. A pessoa que é do tipo Paine nunca está satisfeita com o que faz, como vive, exige muito de si mesma, tornando-se perfeccionista pelo seu ego, buscando erradamente a perfeição. Sobre a existência. O Paine é a essência mais existencialista. Quando nascemos, saímos do global, do modelo de perfeição, e somos jogados na existência. Assim, separamos-nos do todo. Na existência, desenvolvemos nosso ego, nossa personalidade, nosso eu inferior, e vamos nos afastando do nosso modelo do todo, da perfeição. Nós esquecemos que fazemos parte do todo. Quando nós começamos a nos espiritualizar, buscamos resgatar o contato com o todo, o encontro do nosso paraíso interno. Podemos usar o Paine para a busca desse momento existencial do contato com o todo. Nesta hora do nosso religare com Deus, ocorre a união do nosso eu inferior com o nosso eu divino. O símbolo desse momento do religare pode ser visto na Capela Sistina, onde Michelangelo pintou o encontro das mãos do homem e Deus. Cada um busca seu religare por meio da religião, da natureza, da meditação, dos florais de Bach ou qualquer outro método de autoconhecimento. Paine vai ajudar o religare quando buscamos nosso modelo de perfeição. Nós precisamos descobrir que fazemos parte da obra divina e cada um precisa cumprir seu papel. Quando vamos desenvolvendo nosso ego, vamos formando espaços vazios dentro do nosso modelo original. Por isso, muitas pessoas sentem o vazio existencial que só pode ser preenchido pela luz, pelo contato com nossa essência. Todo o estresse, medo, dor e tensão provocam retração, fazendo com que o eu inferior vá se fechando, como uma semente com nódulo faz a implosão.
Mas esse movimento de retração e expansão é necessário. Isso nos leva para frente. É como um movimento de sístole, diástole do nosso coração. Bom, aí tem uma espécie de diagrama que ela coloca para explicar, né, o modelo original, total, global, de um lado, e do outro eu superior e o vazio existencial. E o eu inferior, o ego, no centro. E eu vou colocar a imagem aqui um tempo para que vocês possam observar o que ela está querendo dizer. Quando estávamos no paraíso, ficávamos no uno quando veio a queda. Entramos no mundo da bipolaridade, do bem e do mal, de luz e das trevas. Quando a pessoa sente esses vazios, vem a angústia. O Pai vai agir nesses espaços vazios, vai romper o nódulo. E como esse processo pode ser muito doloroso, precisamos acompanhar a pessoa. Então, ela vai mostrar aqui no próximo diagraminha o eu inferior, né? O espaço vazio, o quadrado vazio, e após o Paine, esse quadrado do eu inferior sendo preenchido. Veja. Ele rompe o nódulo. Faz a explosão abrindo a semente, descolando os pontos do bloqueio. O Paine libera o nosso eu altruísta, o eu que vive para o todo e pelo todo. Abre a semente do nosso eu inferior, com a conscientização da existência. Aí agora um próximo diagraminha aqui, está o quadrado vazio, que é o modelo original, que é só o eu superior. Que aí com a existência, né, se dá então o preenchimento um pouco maior, quer dizer, um pouco preenchido o quadrado, com o eu inferior, e abaixo está dizendo que é o eu superior. O restante que não está preenchido do quadrado. Vocês vão ver, o diagrama vão entender. E a existência com consciência, o preenchimento do eu superior é bem maior do eu inferior dentro do eu superior. Pode observar aqui, olha, que aqui o primeiro quadrado é só o eu superior, né? Depois um pouco do preenchimento do quadrado com o eu inferior, depois o quadrado do eu superior é preenchido quase que todo pelo eu inferior. O eu inferior descobre sua missão e a cumpre, aproximando-se do seu eu superior. Os dois eus vivem em total simbiose, em simpatia, harmonia, em total conexão. O eu inferior, que nos liga à terra, à existência, e o eu superior, que nos liga à divindade, ao ser. Quarto, como o Dr. Bach encontrou o Paine? Foi na primavera de 1935. Foi a 22ª essência pertencente ao segundo grupo das 19 complementares que chama, para as pessoas que se prejudicavam com autocrítica e sentimento de culpa. Quinto, princípios a serem trabalhados. 1. Morte. De tudo que é negativo, com o sentido de transformação, para liberar o nosso modelo de perfeição. 2. Luz. Com verde, de vida, e o amarelo, de acender a nossa chama interna. Aí,
trabalha também nosso elemento fogo. A flor do paine é como uma vela acesa que sai do meio do verde. Abre a nossa semente da alma. Sexto, simbolismo. 1. Simbolismo da árvore de Natal. Geralmente usa-se o paine para símbolo de árvore de Natal, que é a portadora da luz. Ela tem o sentido de liberar a vida dentro de cada um pela vinda da luz, o renascer do eu inferior pela luz. Muitas vezes colocava-se velas acesas no pinheiro, que se parece com a árvore do paine com as flores amarelas. O paine é uma árvore amante da luz e é árvore de fogo. A sua madeira fornece uma luz muito intensa, usada para fazer tochas antes de existirem as velas e as lâmpadas. O Natal é uma época em que o Papai Noel sai da floresta de coníferas e visita os homens. Em algumas regiões, ele traz um grande livro, onde estão enumeradas todas as culpas e pecados. Ou ele chega em um cavalo branco com um saco cheio de cinzas. Como o paine é uma árvore evergreen, sempre verde, simboliza a imortalidade. E cobertas pela neve, simbolizam a força vital indestrutível. O cristianismo mostra o menino Jesus deitado sob o paine. A árvore representa a mãe macrocósmica do Salvador, com os braços abertos, acolhendo o menino Deus. 2. Simbolismo celta. O pinheiro escocês, Scots Pine, simboliza o solstício de inverno já completo. O paine é a árvore de Natal original, sob a qual nasce um cavaleiro envolvido por uma coroa de luz, superando o velho e o negativo Saturno. Ele traz a luz para vencermos nossas limitações. 3. Simbolismos das qualidades. Segundo J.C. Cooper, representa honestidade, retidão, integridade, fidelidade, vitalidade e força de caráter. Ele sempre foi usado para preservar o corpo contra a corrupção. Aí ele tem um simbolismo apotropaico, protetor. 4. Simbolismo do paraíso. Cada um tem dentro de si um modelo de paraíso, na memória cósmica. O paine ajuda no retorno ao paraíso do nosso eu terrestre, para que ele consiga viver aqui na existência da plenitude de toda a perfeição que vem de sua essência divina. O paraíso está dentro de cada um. Nós temos essa semente divina dentro de nós e buscamos isso com nossa espiritualização. Muitas vezes, após a vivência da essência, a pessoa pode ter sonhos ou lembranças da época que considerava sua idade de ouro. 5. Simbolismo de Átis. Como símbolo de fertilidade, pois sob o paine nasce o deus Átis, que é o deus fálico da vegetação, amante da deusa Cibele. Ele se castra após a relação com a mãe cósmica, morrendo e se transformando em um paine. 6. Simbolismo do senso de culpa. Desde Sigmund Freud, a psicologia diz que o surgimento da sexualidade se faz simultaneamente ao senso da culpa. Encontra-se o senso de culpa de Édipo nas profundezas da alma, pois ele nasce na criança mesmo antes do desenvolvimento da noção do eu. Na antiguidade, o paine simbolizava a sexualidade exagerada, pois é um símbolo fálico. O senso de culpa ligado ao pecado que vem do cristianismo, em que o homem nasce com o pecado original, e é uma mácula que ele precisa limpar por meio do trabalho de sua alma. Quando vemos nas pinturas do Gênesis, da história da expulsão de Adão e Eva do paraíso, vemos a posição deles de ombros curvados para a frente e a cabeça baixada. O peito fica fechado quando alguém se sente culpado. Fica de braços cruzados em sinal de proteção. A postura dos dois saindo do paraíso é de retração, vergonha, escondendo-se da lei.
Quando ocorre a queda do paraíso, nós colocamos as roupas do nosso ego para cobrir a nossa essência e nos proteger do mundo. Podemos ver também na pintura do pecador, que está na Capela Sistina do Vaticano, sua postura encurvada, encolhida, escondendo o rosto e principalmente os olhos. 7. Simbolismo dos planetas que trabalha. A. Saturno. É o Deus que simboliza o grande Senhor das leis. No âmbito de Saturno estão a culpa e o pecado. Seu gosto é amargo, como o arrependimento, a cinza é o seu elemento. Após o carnaval, temos a quarta-feira de cinzas sob as cabeças, como sinal de penitência e de perdão. Os monges andarilhos da Índia cobriam seus corpos com cinzas e se vestiam com a cor vermelha, simbolizando sua morte para o mundo, e que todas as ilusões tinham sido queimadas, princípio da transformação. A compreensão de Saturno é libertar-se das culpas do velho karma. Podemos ver um símbolo de Saturno que traz as leis para a Terra, como exemplo de Moisés, que precisou arrebentar seu paine pessoal, ter o contato com Deus e trazer as leis para o mundo. O planeta Saturno fecha o sistema planetário em uma visão antiga, limitando a abertura do espaço das qualidades superiores que estão acima dela. Abrir seu ovo de Saturno é abrir nossa mente da alma, presa pelas limitações do Saturno, das leis. É nosso entendimento da existência, é o libertar das amarras que nos prendem por modelos pré-concebidos pela religião, moral ou social. É a quebra do que foi dito como proibido, errado, e a pessoa vai ter dentro dela mesma as leis do certo e do errado. Nesse aspecto de quebrar essas cristalizações que nasceram conosco e herdamos do nosso Saturno, pode ser comparado com um rockwater, só que este busca o perfeccionismo por meio de seu trabalho no mundo, com uma postura rígida, dura e orgulhosa. B. Júpiter. Essa associação é feita pelos gregos porque o paine representa uma força criativa, fecundante e de boa sorte. Constância nas adversidades, que trabalha a cor amarela da consciência do entendimento da vida. C. Vênus. Com o aspecto do paine de árvore pura, que simboliza virgindade, é também associado com Diana, Artemis. Trabalha a cor verde da vida, que brota das folhas do paine, de sentir a vida em sua plenitude. Sétimo, sinais clínicos. Quando pensamos em usar o paine, é para trabalhar em núcleos muito fechados, como uma semente que precisa ser aberta. A pessoa pode fazer patologia tipo nódulos, como nódulos de mama, de tireoide, etc. Gânglios, os nós de tensão nas costas, todos os tipos de patologias de retração. Conforme a forma pensamento atuante na vida, vai ter tendências de gerar certas patologias. Então, já sabemos que é uma ótima indicação para tireoide, nós de tensão na coluna, gânglios, nódulos, isso tudo o paine ele vai trabalhar. 1. Aparência. Pessoa muito pensativa. O paine trabalha muito o elemento ar, que é ligado ao pensamento, tristeza ou angústia. 2. Postura. Curvado para frente, geralmente forçando a coluna, na qual pode ter deformações. Peito retraído, gosta de cruzar os braços, proteger ou fechar o peito. 3. Pulmão. O paine está ligado ao sopro divino, ao ar que respiramos. Geralmente, o pulmão é um dos órgãos que vai ser afetado. É onde descarregamos nossas tristezas. A respiração geralmente é curta, angustiada, apertada. O paine vai
vai abrir o pulmão. Muitas vezes, a pessoa faz uma pneumonia após uma grande decepção, para que a alma tenha um aprendizado dessa experiência. As pessoas do tipo tuberculínico, com personalidade triste, fechadas e de peito retraído, podem ter atitudes do modo Paine. Algumas vezes, quando damos o Paine, ele pode provocar um resfriado para limpar a tristeza do pulmão e das vias respiratórias. Isto é positivo. Nesses casos, no agudo, podemos ajudar o Paine entrando com Crabbe Apple para fazer a limpeza. E se a pessoa estiver muito cansada ou angustiada, podemos ajudar com Rescue Remedy para aliviar esse sofrimento. Quando conseguimos mobilizar o pulmão em uma pessoa triste ou deprimida, é positivo, pois assim aliviamos o mental e o emocional. Quando falamos minha culpa, nós batemos a mão no meio do peito como se batêssemos em nossa semente. A tuberculose do início do século era a doença dos poetas tristes. Era um tipo de predisponência pelo estado de tristeza. O nosso peito é o lugar onde, quando estamos em equilíbrio, sentimos a paz, o amor fluindo e temos a consciência do eu. 4. Coluna. Por ser curvado, pode formar cifose, corcunda, além de ter outras deformações da coluna por causa do fechamento do peito. Pode ter nódulos de tensão nas costas, local ligado ao nosso entendimento do passado. O Paine ajudará a nossa energia a subir pela coluna nos pontos de bloqueio por tristezas. Muitas vezes, podemos ajudar com Hornbeam nas pessoas com grandes deformações ou ajudar até mesmo com o Elme. O Elme está ligado à busca da missão existencial, a responsabilidade do existir. Podem estar bem associados. Vamos ajudar a pessoa a acender a chama interna que sai de sua semente divina. O esqueleto do Paine é como um candelabro ou uma pessoa de braços abertos para o céu. Vejamos aqui a figura que ela colocou. A retidão do Paine nos dá forças em direção à luz interna e à aceitação de que somos amados e somos essência divina. 5. Nódulos, cistos, gânglios. Pela força pensamento e semente, tem essa tendência de formar semente no corpo, nódulos de tensão nas costas, por tristezas que se cristalizaram nas costas, por mais vivências do passado. Muitas vezes, nesse caso, há muito ressentimento junto. Lembrar de usar, talvez, o Willow com o Paine. Cistos sebáceos pelo corpo. Nódulos de mama, muito ligado a tristezas. Nódulos na tireoide, quando ligados ao fundo de tristeza, ressentimento. Gânglios pelo corpo que ficam crônicos, não conseguem terminar o processo. Muitos casos de mononucleose, devemos investigar se a pessoa tem um terreno de Paine. Lembrar que o Hornbeam, só um minuto, pessoal, que eu tinha ligado aqui, que tá fazendo calor de novo. Vou desligar aqui o ventilador. Lembrar que o Hornbeam pode ajudar o Paine se precisar de uma força maior para agudizar certos estados crônicos de tristeza mal resolvida. 6. Estados crônicos da pele. Tem sempre o fundo de tristeza do Paine, por exemplo, dermatites crônicas, certos eczemas crônicos, alguns casos de psoríase e vitiligo. Deixa eu só acertar a câmera aqui.
Muitas vezes, a tristeza não descarrega no pulmão e vem para a pele. Às vezes, em casos de dermatites, os dois tipos que sofrem muito na carne são o Centauri e o Paine. A pessoa do tipo Paine faz a doença como uma autopunição. Sofre reagindo com culpa. 7. Doenças autodestrutivas ou autoimunes. Como o Role, elas têm essa tendência se esse núcleo da culpa não for resolvido. 8. Pessoas muito exigentes consigo mesmas. Nunca estão satisfeitas com o jeito como fizeram. Sempre acham que poderiam ter feito melhor. Eu tô rindo, tá? Acho que vocês já entenderam o porquê. Elas podem se tornar perfeccionistas em busca de perfeição só externamente. Aqui devemos diferenciar do Rockwater, pois o Paine procura o perfeccionismo, porque quer sempre se aprimorar pelo medo de não ser perfeito. Vocês me desculpem a risadinha, porque eu sou virginiana com ascendente em virgem, né, pessoal? Eu vou fazer um floral só Paine para mim, para ver o resultado. O Rockwater procura o perfeccionismo porque quer ser perfeito, não por errar, e tem orgulho. Ele não reconhece que errou. Não é uma busca existencial como a do Paine. Nessa sua exigência, tornam-se muito minuciosos e detalhistas, e é muito bom ajudar o Paine com o Crabbe Apple. 9. Doenças reumáticas. Por seu fechamento e tendência a cronificar o estado de tristeza, provoca artroses e artrites. Quando tiveram um grande ressentimento, muitas vezes ajudar com o willow. 10. Paine e Role. Na natureza, as árvores de Paine e Role gostam de crescer próximas. Ambas têm espinhos e nos cutucam. Não gosto de usar os dois juntos, porque os vejo como momentos opostos. A pessoa pode oscilar de uma atitude a outra. Às vezes está mais Paine ou Role. É como o estado Yang e Yin. Vão constantemente se integrando. Uma fase é mais Yang, Role. Outra fase é mais Yin, Paine. Em diversas ocasiões, quando parece uma delas, nós damos e não se altera, pode ser a outra. Por exemplo, um menino de 10 anos que era muito revoltado, insatisfeito com a vida, tinha tido uma gestação muito difícil pela mãe, com muita culpa. Quando nasceu, foi uma criança muito irritável. Sempre tinha os processos agudos muito fortes. Tomou por muito tempo Role e às vezes o willow, porque era muito ressentido com as pessoas. Mas o Role só o acalmava. Não tinha feito a transformação profunda. Então, deixou-lhe Paine com o willow. E ele conseguiu abrir a semente de toda a raiva contida na sua essência e se sentir amado e querido, porque sempre ficava cobrando na sua essência e ficava cobrando o amor, ficava cobrando o amor dos outros e não tinha autoestima, o willow. Agora, ele se abriu e está aceitando muito mais a vida e está mais aberto para o amor. A raiva. A. Em estado latente. Geralmente vai para o pulmão, semente, tendência Paine. B. Em estado manifesto. Geralmente vai para o fígado, tendência Role. O Paine sente raiva de si mesmo porque não consegue ser perfeito. Fica com uma raiva contida. O problema do Role é dele com o mundo. É preciso trabalhar o amor divino para o mundo. O problema do Paine é dele consigo mesmo,
com a existência. Quando damos o role para uma pessoa, para sua não aceitação e revolta, e ela piora muito, não consegue se transformar. É sinal de que necessita trabalhar primeiro com sua mente, seu lado paine. Primeiro o amor para si mesmo. Bom, aqui ela continua falando de algumas características do paine e do role. Primeiramente do paine. Fase in, elemento ar, se manifesta mais no pulmão, peito curvado, coluna sensível, braços fechados, gânglios, nódulos, processos mais latentes, boca mais travada, tensa, ATM afetada, articulação temporomaxilar. Role, fase yang, elemento fogo, se manifesta mais no plexo solar, coração fechado, abdômen sensível, mãos e pés tensos ou em garra, ou vontade de chutar ou socar o outro. Processos mais explosivos, quentes. Boca em processos de tensão, tipo bruxismo, ATM. Quando a pessoa toma o paine, ela abre seus braços e abraça a si mesma e ao mundo. Provoca a expansão do peito. Quando a pessoa toma um role, ela abre seu coração, abre suas mãos no sentido de doação ao mundo.